A profecia do nascimento em Mateus 24, o Messias comparou o início do fim dos tempos com o nascimento. Mateus capítulo 24, verso 8. Jesus respondeu-lhes: Veja que ninguém vos desviará, porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo, e eles desviarão muitos. Você ouvirá rumores de guerras e guerras. Veja que você não está alarmado, porque isso deve acontecer. Mas o fim ainda não está, pois a nação se levantará contra a nação e o reino contra o reino. Haverá fome e terremotos em muitos lugares diferentes. Tudo isso é apenas o começo da dor ao nascer. Na humanidade, a concepção até o nascimento é de 40 semanas. Usando o princípio do jubileu, descobrimos que esse período durará cerca de 2000 anos a partir do século I. O início dessas dúvidas ao nascimento inclui guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, e muitos foram desviados na fé. Essas coisas têm ocorrido por 2000 anos e parecem aumentar conforme nos aproximamos do fim. A fase final do nascimento inclui o aumento da perda, tribulação e abominação da desolação. Por fim, essas dores de nascimento terminam na vinda do Messias. Com essas profecias e padrões, traçamos uma linha temporal messiânica precisa. Como deduzimos que há 2 dias, ou 2000 anos desde a morte, enterro e ressurreição do Messias até a sua segunda vinda, tudo o que precisamos saber é o ano da ressurreição do Messias. Então conheça o ano de seu retorno, a morte, o enterro e a ressurreição do Messias em 30 CE. Os estudiosos têm há muito argumentado o período entre 29 e 33 como o tempo da crucifixião e ressurreição do Messias. Mas por mais tempo, não temos testemunhas detalhadas sobre quando sua morte ocorreu exatamente. O melhor que podemos fazer é uma suposição informada. A maioria dos estudiosos concorda que 30 CE faz mais sentido. Eles podem estar mais certos do que eles percebem, porque vamos apresentar evidências que eles nem sequer consideraram. Isso realmente consolidou 30 CE como o ano de sua morte e ressurreição. Ironicamente, nos antigos escritos judeus encontramos várias testemunhas concordando com o ano exato da morte do Messias. Lemos no Talmud de Jerusalém 40 anos antes da destruição do templo. A luz ocidental se apagou, um fio carmelo permaneceu carmelo, e o lote do Senhor sempre subiu na mão esquerda. Fechavam as portas do templo à noite e levantavam de manhã e os encontravam abertos. Uma passagem semelhante no Talmud babilônico afirma que nossos rabinos ensinaram nos últimos 40 anos antes da destruição do templo. O lote não subiu na mão direita, nem a correia de cor carmelho se tornou branca, nem a luz mais ocidental brilhou. A porta do Hekel se abriria sozinha. O que isso realmente significa? Isto é referindo-se a uma prática no dia da expiação, na qual o sumo sacerdote deveria apresentar 2 cabras diante do Senhor. Então, ele lançaria os lotes sobre as cabras para determinar qual seria oferecido ao Senhor e qual seria levado ao deserto como bode expiatório. A cabra sobre a qual caiu o lote do Senhor foi oferecida como oferta pelo pecado. Havia iguais chances para o lote do Senhor aparecer na mão direita. No entanto, a partir de 30 de novembro, de acordo com os escritos judaicos tradicionais, 40 anos antes da destruição do templo, o lote do Senhor apareceu apenas na mão esquerda. A probabilidade disso acontecer é pouco mais de 1 trilhão. Como você pode esperar, estatisticamente isso é basicamente impossível. Isso, é claro, absolutamente surpreendeu o sacerdócio e foi objeto de muita discussão. Isso é um grande problema que foi documentado de várias maneiras. A única coisa que eles sabiam era que algo era muito diferente no dia do sacrifício expiativo. Uma coisa muito profunda aconteceu em 30. No livro dos Hebreus, que se concentra no dia do sacrifício expiativo, aprendemos que foi o que o Messias realizou na cruz que estava causando todos esses acontecimentos estranhos. Portanto, como você pode adivinhar, foi em 30 que o Messias morreu na cruz. Mas há mais. Como 2 a 3 testemunhas estabeleceram um assunto, queremos levar várias testemunhas à mesa, pois isso se refere a 30C. O próximo milagre que as antigas autoridades judeus reconheceram foi que as portas do templo se abriram todas as noites por vontade. Por 40 anos. É esse o caso, a partir de 30. A autoridade judeu principal daquela época, Yohan e Ben Zakkai, declararam que este era um sinal de destruição iminente e que o próprio templo seria destruído. Rabban Yohanan Ben Zakkai disse ao templo, o estado de Jerusalém Talmud: O templo, por que você nos assusta? Sabemos que acabarás destruído porque já foi dito. Abra suas portas, o Lebanão, o fogo pode devorar seus cedros.
Johanan ben Zakkai foi o líder da comunidade judeu durante o tempo após a destruição do templo em 70 CE, quando o governo judeu foi transferido para Jamnia, cerca de 30 milhas a oeste de Jerusalém. O próximo milagre foi que a lâmpada mais importante dos 7 candelabros do templo se extinguia e não brilhava. Todas as noites por 40 anos, mais de 12.500 noites consecutivas, a lâmpada principal do banco de lâmpada do templo, a menora, foi de sua própria vontade, não importa quais tentativas e precauções o sacerdote tomou para protegê-lo contra este evento. Ernest Martin disse: de fato, nos é dito no Talmud que as lâmpadas não se acendiam durante o dia. As 4 lâmpadas do meio permaneciam apagadas, enquanto as 2 lâmpadas orientais normalmente acesas durante o dia tinham que ser acesas novamente pelas chamas da lâmpada ocidental, que deveria permanecer acesa o tempo todo. É como a chama eterna que vemos hoje em alguns monumentos nacionais. Esta lâmpada ocidental deve permanecer acesa o tempo inteiro. Por isso, os sacerdotes mantinham reservatórios extras de azeite e outros materiais de pronto fornecimento para garantir que a lâmpada ocidental permanecesse acesa em todas as circunstâncias. Mas o que aconteceu nos 40 anos a partir do mesmo ano em que o Messias disse que o templo físico seria destruído? Todas as noites por 40 anos, a lâmpada ocidental se apagou. E isso apesar dos sacerdotes prepararem a lâmpada ocidental para que ela permanecesse constantemente queimando. Novamente, a probabilidade de que a lâmpada se apaga continuamente é astronômica. Coisas extraordinárias estão acontecendo. A luz da menora, representando o contato com Deus, seu espírito e sua presença, agora foi removida. Esta demonstração especial ocorreu começando com a crucificação do Messias. Agora, o evento mais interessante da história judaica foi escrito, que foi notado desde 30 anos. A morte de Messias foi 70 anos, a destruição do templo, e ele foi ensinado por 40 anos antes da destruição do templo. O fio escarlate nunca ficou branco, mas permaneceu vermelho. Por fim, este milagre diz respeito à tira ou pano carmelho amarrado à cabra Azazel. Uma parte deste pano vermelho também foi removida da cabra e amarrada à porta do templo. A cada ano, o pano vermelho na porta do templo ficava branco como se significasse a expiação de outro dia de expiação fosse aceitável pelo Senhor. Este evento anual aconteceu até 30 CE, quando o pano permaneceu carmelho todos os anos até a destruição do templo. Isso causou muita agitação e desconforto entre os judeus. Esta prática tradicional está ligada à confessão de Israel de seus pecados e à colocação cerimonial do pecado desta nação sobre a cabra Azazel. O pecado foi removido pela morte desta cabra. O pecado é representado pela cor vermelha do pano. A cor do pano de sangue permanece carmelho. Isto é, os pecados de Israel não foram perdoados e tornaram-se brancos, como Deus disse a Israel através do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venha agora, vamos raciocinar juntos, disse o Senhor. Embora os teus pecados sejam como escarlate, serão brancos como neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como lã. A indicação clara é que toda a comunidade perdeu a atenção do Senhor em relação a algo que aconteceu em 30. A única coisa que faz sentido é o ano da morte do Messias após 30 anos. Segundo várias testemunhas e relatos, o fio carmesim nunca mais ficou branco por 40 anos, levando à destruição do templo e à cessação de todos os rituais do templo. O que aconteceu em 30 anos e merece essa mudança no dia da expiação? De acordo com algumas relatações, em 4 de abril, 30 de abril, 14 do primeiro mês hebraico, dia do sacrifício da Páscoa, nosso Messias se ofereceu como sacrifício pelo pecado. Dado este evento, há uma transferência da expiação, não mais realizada através das 2 cabras oferecidas no dia da expiação. Como um cordeiro de Páscoa inocente, o Messias foi morto, embora não tenha sido encontrado nenhuma culpa nele. Mas ao contrário dos sacrifícios do templo ou dos eventos de expiação, como já detalhado, onde o pecado é coberto apenas por um tempo, o sacrifício messiânico é coberto para todos os tempos. O mecanismo que fornece o perdão do pecado no dia da expiação mudou claramente em 30. Aqui está um ponto interessante relacionado aos 40 anos da morte e ressurreição do Messias e da destruição do templo em 70 CE. Os eventos que levaram à destruição do templo em 70 anos são frequentemente observados como rimas com muitos eventos profetizados do final do tempo. Esses eventos são vistos como um modelo para a próxima grande tribulação, julgamento e retorno do nosso Messias. Observe como o princípio do jubileu se ajusta perfeitamente.
Haverá 40 jubileus, ou 2000 anos entre a morte e a ressurreição do nosso Messias na Páscoa e o fim dos tempos e o seu retorno. Portanto, se o Messias morreu em 30 CE com base em várias testemunhas e confirmações históricas, parece claramente que o caso é o caso e temos uma oportunidade incrível na nossa frente. Agora estamos equipados e permitidos para adicionar 2 dias ou 2000 anos a 30 CE e chegar a 2030, quando o Messias retorna. Isso pode deixar a da abominação desolada no início de 2027.